Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Me permita me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, sou consultor empresarial, 30 anos trabalhando com grandes empresas do Brasil, do exterior, trabalhando com a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. Estudo este meio empresarial desde que comecei a trabalhar para ele. Entendo como funciona a dinâmica das empresas. Ao longo dos meus 30 anos como consultor empresarial, tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas: planejamento estratégico, programas de trainee, formação de lideranças, desenvolvimento de projetos diversos, programas de sustentabilidade, nas áreas de relações institucionais, promovendo associações e parcerias com o poder público e com o poder privado. Tive oportunidades de estar a serviço de diversas empresas, de diversas organizações. Tive a oportunidade de desenvolver projetos trabalhando para o Ministério da Agricultura, desenvolvendo projetos com a Embrapa, desenvolvendo projetos com a Caixa Econômica Federal, desenvolvendo trabalhos com a Microsoft, com o Google, com a Santo Antônio Energia, com a Braskem, com a Fundação Odebrecht, com o Instituto Ayrton Senna, com a Fundação Kellogg, com o BNDES, né? Com diversas empresas e instituições. Ao longo desses anos eu tive essa oportunidade de vivenciar, de estudar este ambiente corporativo. Tenho 16 anos de Bolsa de Valores. Quem você conhece que tem tanto tempo na Bolsa de Valores? Porque eu costumo dizer que quem tem mais de 10 anos na Bolsa é um sobrevivente. Longevidade na Bolsa de Valores é sinônimo de experiência. É sinônimo de experiência, porque você já viu e viveu muitas coisas. E aqui eu quero aproveitar esse vídeo para contar para vocês algo que eu já contei aqui anteriormente, mas eu acho que vale a pena ver de novo. Eu quero contar para vocês que eu comecei a investir em 2006. A minha ideia era fazer uma reserva financeira enquanto eu estava na minha plena atividade produtiva, nos meus anos que eu tinha de produtividade, no decorrer da minha carreira profissional. Queria usar o que eu estava ganhando para ir criando uma reserva que me permitisse, quando eu parasse de trabalhar, ter a minha independência financeira assegurada. Então essa era a ideia, essa foi a engenharia. Comecei a fazer isso em 2006, porque até antes de 2006 eu vivia como se não houvesse amanhã. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Mas o que eu percebi é que esse meu comportamento é o comportamento de boa parte da população brasileira, né? Vive como se não houvesse amanhã. Conheço vários amigos que viviam da mesma maneira, né? Não se preocupavam com o dia seguinte, com o futuro. Queria viver o hoje, o aqui e agora, né? Então, quando chegou em 2006, eu disse, não, está na hora de começar a mudar e fazer uma poupança, fazer uma economia e começar a investir. A Bolsa de Valores me atraiu de imediato, porque eu entendia que ali tinha um poder de multiplicação de capital interessante. Então eu comecei a procurar estudar e investir na Bolsa de Valores. 2006, 2007, as coisas iam muito bem. Eu já tinha acumulado entre 120 e 140 mil reais na Bolsa de Valores, fruto do dinheiro que eu vinha economizando e aplicando, né? E aplicando em empresas grandes. No primeiro momento, para quem está começando, você busca as empresas que todo mundo já ouviu falar. Então era Petrobras, Vale, Bradespar, CSN, Gerdau, né? São as empresas que chamam logo a sua atenção quando você começa a investir. Bom, quando chegou de 2007, segundo semestre mais ou menos, eu comecei a descobrir, por conta do site da Bradesco Corretora, que era a corretora que eu utilizava, eu comecei a descobrir ações que estavam com muita volatilidade e performavam de forma extraordinária. Me chamava a atenção, porque a própria corretora divulgava isso. Então eu tinha
Estava vendo na tela do meu home broker ações subindo 20%, 30% num dia ou em alguns poucos dias tendo essa valorização. Eu disse, poxa, essas empresas são fenomenais. Na verdade, eu nem sabia que empresas eram aquelas. Algumas eu conhecia, como Hotéis Otton, tinha a Arthurland, tinha uma outra que, se não me falha a memória, chamava-se Marambaia. Enfim, tinha algumas empresas que não eram muito conhecidas, né? E que eu não parei para estudar, para analisar, para nada. Apenas percebia que os preços das ações eram muito baixos. E eu comecei então a deixar de investir nas outras ações, que eram grandes, seguras e confiáveis, e passei a investir nessas, atraídos pelo brilho das suas cotações, que estavam crescendo rapidamente, que estavam tendo grandes altas no dia, na semana. Eu comecei então a me posicionar nessas empresas. E aí fazia muitas operações curtas. Comprava hoje, vendia hoje mesmo, ou comprava hoje e vendia 2, 3 dias depois, e comecei a ganhar. Eu disse, olha que coisa bacana, estou ganhando 15%, 20%. Teve um dia que eu cheguei a ganhar 84 mil reais. Me parecia uma coisa perfeita, né? Eu disse, acertei a mão, eu vou acelerar os meus ganhos, eu vou ganhar mais rápido dinheiro, eu vou chegar, porque eu tinha uma meta, quando eu comecei a investir eu tracei uma meta, eu quero chegar ao meu primeiro R$ 1.000.000. Então, essa era a minha primeira meta, eu quero chegar ao meu primeiro R$ 1.000.000. E aí eu disse, pô, eu vou chegar rápido nesse primeiro milhão com essas ações maravilhosas que eu descobri. Muito bem, só que aí, 2007 para 2008, vem a crise financeira dos Estados Unidos por conta do subprime, né? Farei em outra oportunidade uma série de vídeos sobre essa crise de 2007 e 2008. Essa crise pegou todo mundo, a grande maioria, salvo quem estava operando a crise nos Estados Unidos, pegou todo mundo de surpresa. E aí eu fui pego de surpresa exatamente do pior jeito possível, né? Porque eu estava com empresas que não valiam quase nada, eram empresas problemáticas, empresas especulativas. As ações custavam pouco porque eram ações especulativas. As altas era apenas especulação, eram especuladores trabalhando com a ação, fazendo ela subir, fazendo ela cair, fazendo subir, fazendo cair. E aí, consequentemente, eu fui pego com ações especulativas e mais, cometi um outro grave erro. Eu estava alavancado, ou seja, o banco me oferecia um valor diário que eu podia usar como se fosse um cheque especial. Eu podia usar esse cheque especial, esse limite do cheque especial, desde que pagasse com 2, 3 dias, né? Então eu podia fazer essas operações e até então estava dando certo. Só que quando explodiu a crise, eu fui pego nesse momento, ou seja, alavancado, ou seja, gastando um dinheiro que eu não tinha de verdade, era o meu limite, e com ações especulativas. Aí foi uma tragédia, né? Não preciso dizer. Quebrei na bolsa, perdi tudo que eu tinha conseguido conquistar de 2006 para 2007, em torno aí de 120, 140 mil reais, e fiquei com uma dívida com o Bradesco, que eu renegociei para 5 anos, mas que ela ficou em 250 mil reais. Então, meu prejuízo total foi mais ou menos aí de 370 mil reais à época. Se você tiver interesse, traz esse valor a valor presente para você ver quanto foi o meu prejuízo. Então, foi uma situação dramática, foi algo que me tirou a paz, né? Você vê o seu mundo desabar. Eu ganhava, à época, em torno de 10 mil reais, era uma boa remuneração, mas não era o suficiente para fazer frente a essa tragédia, por conta dessa dívida adquirida, né? Muito bem, uma situação como essa, o desespero bate na sua porta, essa é a verdade. O desespero bate, você perde o prumo, você perde completamente o seu humor.
você não consegue se perdoar. Você não consegue se perdoar. Você passa a se sentir um lixo, entendeu? Porque você sabe que a ganância te levou a tomar decisões erradas, que você tomou decisões equivocadas e que a sensação é que você jogou a sua vida pela janela. Você jogou a sua vida fora, você arruinou a sua vida. Muita gente, por problemas financeiros, entram em desespero, entram em depressão, se separam, né? E às vezes até tiram a própria vida. Há um índice muito grande de suicídio decorrente de problemas financeiros. E eu vivi toda essa experiência e não posso deixar aqui, inclusive, eu já fiz isso em outro momento, de dizer que o suicídio passou pela minha cabeça, né? Mas quis o destino que eu conseguisse encontrar um prumo. E esse prumo passou, inclusive, por uma questão muito interessante, que foi um encontro de uma pessoa que desde que conheci, desde a primeira vista, sabia que seria a mulher da minha vida, que era a mulher da minha vida, né? Cada um de nós fomos para um lado, nos separamos, tivemos destinos separados, mas naquele momento de tragédia, quis o destino que nos reencontrássemos. E ali foi uma virada de chave, porque aquela sensação de que tudo tinha perdido sentido desapareceu como um passe de mágica, porque a vida se reacendeu para mim. Saí das trevas e fui para a luz do amor, né? E isso é muito bacana, porque foi isso que me deu garra e motivação para dizer, não, eu tenho que virar a mesa porque eu preciso viver esse amor e para isso eu preciso arrumar minha vida. Bom, eu fui fazendo as coisas por parte, então para todo mundo que por em algum momento viva uma situação dessa, por conta de um empreendimento, de um negócio, de um investimento, eu sempre digo, olha, vá por partes. Não dá para resolver tudo de vez, então vá por partes. Primeira parte que eu fiz, eu disse, eu preciso rearrumar a minha remuneração. E aí eu procurei a principal empresa que eu prestava serviço de consultoria, procurei o presidente da empresa e disse, olha, aconteceu isso e isso, abriu o jogo. É assim que eu estou me sentindo, é assim que eu estou vivendo, eu preciso rearrumar a minha trajetória aqui com vocês. Eu quero dedicar tempo exclusivo, eu quero gerar o máximo de resultados para a empresa, eu quero, em contrapartida, ter participação nos lucros e resultados e ter uma melhoria gradual de remuneração, porque eu preciso pagar essa dívida com o banco, que eu ainda nem renegociei, mas eu preciso ir lá pagar. E assim foi. Assim eu comecei a me concentrar mais nessa empresa, prestando serviços. Eu conseguia um primeiro reajuste de salário, depois eu conseguia um segundo reajuste até fechar uma terceira remuneração ao longo de alguns meses. E nesse reajuste gradual, eu cheguei a um patamar que me deu conforto para pagar a dívida e sobreviver e viver bem, tendo dinheiro, inclusive, para investir. Fui ao banco negociar, né? O banco queria que eu pagasse uma quantia na primeira proposta, era com juros altíssimos. Eu digo, não tenho condições de pagar, não vou pagar. Então, não paguei na primeira pedida do banco, isso subiu, eu estava negociando com a agência bancária em Salvador, isso foi para São Paulo, veio uma segunda proposta, eu disse, não tenho condições de pagar esses juros, impossível, não vou pagar. Entre na justiça. Aí eles levaram o assunto para a área de cobrança e a área de cobrança faz o último contato antes de entrar diretamente na justiça, que o banco não tem interesse de entrar na justiça porque sabe que o processo se arrasta. Então, na última etapa, chegou na área de cobrança, a área de cobrança lá de São Paulo fez contato e aí fez uma proposta e aí sim, essa proposta eu achei que estava adequada e justa, né, do ponto de vista de juros.
E aí fizemos um ajuste e essa dívida ficou para ser paga em parcelas decrescentes, começava com parcelas maiores, ia decrescendo, e no total ia dar a quantia de 250 mil para ser pago em 5 anos. Né? Beleza, fechamos a negociação, então eu tinha resolvido a minha vida do ponto de vista profissional, tinha resolvido a dívida, faltava um outro passo que eu julgava importante, voltar a investir na Bolsa, voltar a investir na Bolsa. E o que é que eu fiz? Aí veio um ato de coragem. Eu vendi o apartamento que eu morava, herança de meu pai. Vendi o apartamento que eu morava, herança de meu pai. E peguei este dinheiro e voltei a investir na Bolsa. Lembro que uma amiga dizia, pelo amor de Deus, não faça isso, prometa. Aí eu cruzei os dedos e disse, prometo. Mas eu não pensei 2 vezes. Vendi e voltei a investir. À época, esse imóvel era em torno aí de 100 mil reais, em 2008. Né? Vendi e voltei a investir. Resultado, essa combinação de coisas fez com que eu fosse avançando no tempo e em 3 anos, de 2008 a 2011, eu consegui chegar no meu primeiro R$1 milhão. No meu primeiro R$1 milhão. Cheguei em 2011, me dei de presente, fui com minha esposa, fomos para Bora Bora. Fomos comemorar o meu aniversário em Bora Bora. Era uma viagem de sonhos, eu tinha a ideia de que se eu fosse algum dia em Bora Bora, iria com ela, e eu já tinha inclusive uma vez comprado um quadro de uma imagem de Bora Bora, e ficava esse quadro como uma meta, né? Eu vou aí e vou com a mulher da minha vida. Então tinha chegado o momento. Então eu fui para Bora Bora em 2011 exatamente para celebrar esse acontecimento de ter dado a volta por cima, de ter conseguido viver a história de amor que eu desejava e ao mesmo tempo conseguir chegar ao meu primeiro R$1 milhão, que tinha sido uma meta que eu tinha me colocado lá atrás em 2006, né? Então em 2011 eu cheguei lá ao meu primeiro R$1 milhão. Eu estou contando isso aqui, dividindo isso aqui com vocês, para mostrar que a vida não é uma linha reta, ela é cheia de altos e baixos. O importante é você não cometer os erros que eu cometi, não comprar qualquer empresa, não comprar empresas especulativas, né? Não se alavancar, não fazer dívidas para investir na bolsa, negativo. É preciso estudar as empresas, é preciso ter um plano de investimento, é preciso construir uma carreira profissional que lhe permita investir todos os meses e fazer isso olhando o longo prazo. Se você fizer as escolhas certas, você vai ter sucesso. Só depende de você, né? Fazer as escolhas certas. Isso eu aprendi. Não deixei o medo me dominar. Não deixei a ganância voltar a bater na minha porta, como eu tinha deixado no passado. E aí eu comecei a fazer as coisas da forma que deveria ter feito desde o início. Então quebrar na bolsa foi doloroso? Foi. Foi difícil, foi traumático? Foi. Mas acabou sendo uma alavanca para que eu pudesse ir além, para que eu pudesse crescer. Veja os erros sempre dessa forma, como oportunidades para aprender e crescer. Nunca fique no chão. Se cair, se levante. Aprenda o que fez você cair e siga em frente. Tenha coragem, tenha atitude. A minha vida é um exemplo nesse sentido, né? Eu não me deixei abater. Não se permita abater também em momento algum. Siga em frente, com coragem. Com coragem. Você gostou deste vídeo? Então, deixe o like, compartilhe com os amigos e esteja presente conosco aqui nessa caminhada deste canal que eu criei exatamente para compartilhar experiências de vida e experiências do mundo corporativo e do mundo dos investimentos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!